peço que todos desliguem o microfone e então vamos começando mais um Encontro com o Futuro, hoje com a nossa convidada, a Priscila Cruz, do Todos pela Educação. Muito agradecido, Priscila, pela sua assistência, apesar do dia complicado de hoje, que você vai explicar para a gente, naturalmente. E eu vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação. Por favor, Arnaldo. Muito bem, boa tarde a todos. Bem-vinda, Priscila. Obrigado por aceitar o nosso convite. O tema hoje é a missão à Lua de toda a cidadania brasileira é a educação de qualidade em todos os níveis, né? E a convidada é Priscila Cruz, que é presidente e cofundadora do Todos pela Educação. Ela tem mestrado em administração pública pela Harvard Kennedy School of Government, onde recebeu o prêmio de aluna destaque 2014 e 2015, e também é graduada em administração de empresas pela FGV de São Paulo e em direito pela USP. Ela integra conselhos estratégicos como o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e Sustentável da Presidência da República, além de organizações como a Fundação Itaú de Educação e Cultura, o Instituto Rodrigo Mendes, o Movimento LED, que é a Luz na Educação, entre vários outros. Em 2022, a Priscila recebeu o prêmio Empreendedor Social, concedido pelo jornal Folha de São Paulo, e pela Fundação Schwab, pela atuação de destaque do Todos pela Educação durante a pandemia em particular. Então, bem-vinda novamente, Priscila, e a palavra é sua. Muito bom, gente. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Acho que quando o Paulo me escreveu, ele falou que foi uma sugestão do Tosi. Eu falei, gente, o Tosi, eu não nego nada. O Tosi foi um secretário muito importante no Ministério da Educação. Tosi, acho que a gente, logo antes de você assumir, a gente já estava se reunindo, né, para poder fazer uma conversa muito republicana entre sociedade civil e governo. Então, eu queria aqui também prestar essa homenagem ao Tosi, que eu acho que é isso, assim, acho que quem é pela educação é suprapartidário, a gente precisa sempre batalhar independentemente, né, eu acho que não tem que ter lados, e acho que o Tosi teve uma atuação à frente da Secretaria Executiva no Ministério da Educação muito importante para o país. Então, Tosi, eu quero aqui deixar esse registro. Eu até hoje tenho também conversas com o Jânio, que foi secretário da Educação Básica, né, num pequeno período, mas que também acho que a gente conseguia ali ter uma boa interlocução, um bom diálogo. E, enfim, vou fazer aqui uma fala, estou entendendo que é uma fala inicial curta e que depois a gente vai ter interações? Entra com perguntas, pode ser. Legal. Muito bom. Então, eu vou falar, Paulo, você, aqui na introdução você falou que é um dia complicado, na verdade é um dia bom, né? Eu acho que não é complicado, é um dia complicado de agenda, mas é um dia bom para poder divulgar a educação pública brasileira. Então, eu quero aproveitar esse nosso podcast para fazer um convite para todo mundo que nos assiste agora, depois, que isso fica, né, com registro, para entrar no site do Todos pela Educação e acessar o Anuário da Educação Básica 2025, que a gente está lançando hoje. Lá a gente encontra, assim, praticamente todos os dados disponíveis, públicos, da educação brasileira, com ênfase, obviamente, na educação básica, porque é a base de tudo, né? Até para a gente poder ter um ensino superior de qualidade, a gente precisa ter a educação básica de excelência no Brasil, começando pela creche, né? Então, essa também é um pouco uma batalha mais recente que a gente tem feito, que é em relação à primeira infância. Vou contar um pouquinho sobre isso. Mas o tema é isso, assim, olha, o tema aqui dessa nossa conversa é como que a gente chega na lua da educação, né? E primeira coisa que é o seguinte, para poder levantar voo, seja um avião, um foguete, né? Vocês que são do ITA, sabem que a gente precisa de um bom projeto, né? Não dá para construir um avião, um foguete, ou nada que seja minimamente complexo, e é complexa a educação, sem um bom plano. E eu acho que o Brasil ficou muito tempo com planos insuficientes para a educação básica pública brasileira, com uma ideia de que bastava a gente ter um plano de metas, né, que é o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é muito importante, mas ele é um plano de metas, ele não é ele não é um mapa de voo, ele não aponta assim, o que precisa ser feito para a gente alcançar aquelas metas. Eu acho que ninguém aqui discorda
que a gente precisa melhorar a aprendizagem em matemática, em língua portuguesa, em ciências, que a gente precisa garantir que todo jovem conclua o ensino básico, né, a educação básica, portanto, o ensino médio, que a gente precisa garantir creche, principalmente para as crianças mais pobres, que a gente precisa garantir fluxo, né, que esses alunos aprendam todos os anos e terminem o ensino médio com a idade certa, né, e não atrasados, com atraso. Eu acho que aqui ninguém discorda disso. Acho que ninguém no Brasil discorda disso. Se a gente fizer uma pesquisa, sair com o microfone pelas ruas do Brasil, pode ser nos rincões, nas periferias das grandes cidades, na Avenida Paulista, 100% das pessoas vai dizer, não, sim, tem que ter aprendizado, sim, tem que concluir na idade certa, a gente tem que garantir a alfabetização de todas as crianças na idade certa. A questão, porque acho que essa é a questão que todo mundo faz, mas então por que o Brasil não chega lá se a gente concorda que a gente tem que chegar lá, né? Porque parece meio fácil, sabe, gente? Porque tem um monte de tema que a gente tem uma cisão na sociedade, até nos governos. Ah, não sei se é isso que a gente precisa, não, eu discordo. Não. Mas em educação, o problema não é esse, né, Tosi? O problema não é a discordância em relação a metas. Claro que você pode ter ali, eu queria um pouquinho mais ambiciosa, não, eu acho que isso aqui é possível. Mas em termos de grandes direcionamentos, a gente não tem uma grande discussão na sociedade, nem nos governos. A questão é como que a gente chega lá. E aí, em relação ao como, já que eu estou falando com vários engenheiros aqui, acho que primeiro a gente precisa admitir a nossa ignorância em relação à complexidade da educação básica brasileira. Existe muito preconceito, e aqui em várias dimensões. Um primeiro preconceito é que tudo é um horror. O segundo preconceito é achar que a gestão pública ela deveria espelhar a gestão privada, afinal de contas, a gestão privada dá uma série de resultados, por que a gestão pública, então, não espelha isso e não simplesmente utiliza dos mesmos mecanismos e recursos da gestão privada, e aí você tem uma crítica à gestão pública, muitas vezes injusta. Um outro preconceito é achar que basta decisão política e uma boa formulação da política pública, e aí você vai ter os resultados aparecendo quando a implementação é o grande fator que explica os bons resultados. E você fazer uma boa implementação no campo da gestão pública para a educação é algo nada trivial, porque a cadeia de implementação ela é muito longa, tem muitos atores, e basta um boicotar, não concordar, não fazer, não saber fazer, não estar treinado para fazer, basta um nessa cadeia de implementação para a gente não conseguir chegar na sala de aula, que é a unidade, né, a menor unidade de implementação das políticas educacionais. Então, imaginar, eu gosto de fazer essa analogia com vacinação. Vacinação, né, uma campanha de vacinação, você tem poucas etapas. E nenhuma enfermeira, quando vai aplicar a vacina, ela não falou assim, não vou aplicar essa vacina porque eu não concordo. Ou eu não acho que tem que ser 2 ml, eu acho que tem que ser 4, então eu vou aplicar 4. Não, tem um protocolo e os enfermeiros vão lá e aplicam a vacina do jeito que ela precisa ser aplicada. Na educação não é assim. Na educação a gente tem uma série de elementos de implementação que começa nos órgãos centrais, o Ministério da Educação, nas secretarias estaduais e municipais de educação, depois você tem os órgãos intermediários, então você tem as diretorias de ensino, você tem a gestão escolar, você tem o professor, e aqui nesse meio, um monte de gente. E você precisa ter, para ter uma boa implementação e chegar na Lua, né, que é o nosso tema aqui, né, na Lua, que é essa expectativa alta que a gente tem em relação aos resultados da educação, a gente precisa ter um bom alinhamento de toda essa cadeia de implementação. Então, todo mundo que vai implementar a política pública precisa ter a visão compartilhada, saber exatamente o que se espera de cada um que está fazendo essa implementação, incluindo a pessoa em questão. A pessoa tem que saber fazer aquilo, que também não é simples, não é simplesmente aplicar 2 ml de injeção, quer dizer, é muito mais complexo, né? Você
pensar em política educacional como garantia da alfabetização, garantia da aprendizagem. Então, a gente está falando de processos muito mais complexos. E você tem que saber o que a próxima etapa implementadora espera de você também. Então, quer dizer, exige do gestor público uma capacidade de gestão que eu gosto de defender, e o Tosi aqui pode concordar ou discordar de mim, acho que ele vai concordar, que o bom gestor educacional é o melhor gestor que a gente tem no país. Porque para fazer acontecer o resultado lá na ponta, entendendo que a gente tem uma série de dificuldades, realmente as redes estaduais e municipais de educação que conseguem ter avanços substantivos em termos de resultados, então, expansão da educação integral, a melhoria da aprendizagem em matemática, quem consegue chegar nesses bons resultados num período de 4 anos, que é um período curto para a educação, quem consegue fazer isso, a gente deveria aplaudir de pé. A gente deveria ter sistemas de premiação desses gestores, e aqui eu estou falando desde governadores e prefeitos, e também presidente da República, mas especialmente os secretários estaduais e municipais de educação, os gestores escolares e os professores. Por isso que eu não gosto dessa crítica mais... que cria uma ideia meio homogênea, que a escola pública é de baixa qualidade, que a gente não consegue ter resultados, porque no meio dessa média nacional, a gente tem muitas redes que estão conseguindo ter resultados muito substantivos e outras que estão tendo quedas. E aí que a gente precisa abrir a caixa preta da média, né? Vocês que são ótimos em estatística, abrir essa caixa preta e falar assim, olha, esses que estão melhorando merecem o nosso aplauso e vamos colocar o holofote em quem está fazendo um bom resultado. E aqui eu já adianto, quem tem, falando em termos de estados, né, é absolutamente suprapartidário. A gente tem governos mais de esquerda, mais de direita, tendo bons resultados. Da mesma forma que os estados que têm os piores resultados, a gente também tem mais a esquerda, mais a direita. No final das contas, esquerda e direita tem pouco a ver com a agenda educacional. Aqui é boa gestão, e a gente tem bons gestores em todo o espectro, né? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos que eu acho que é importante a gente ter na cabeça, na ideia de a gente precisa premiar. Quando eu falo premiar, não é dar um prêmio, assim, fisicamente, até poderia, mas a gente precisaria reconhecer muito mais no Brasil. Então, por exemplo, bons resultados. A gente tem 2 ótimos governadores que estão no segundo mandato e que conseguiram chegar em patamares muito elevados de aprendizagem, tanto em língua portuguesa quanto em matemática no ensino médio, que são Goiás e Paraná. Então, a gente tem aqui Caiado e Ratinho, então, 2 mandatos, então eles conseguiram ter um bom resultado, tem ali, acho que a gente precisa sempre reconhecer. Mas também tem o Rafael Fonteles no Piauí, que é do PT, e o Casagrande no Espírito Santo, que é PSB. Ali a gente tem o Casagrande segundo mandato, Rafael Fonteles primeiro mandato, mas o Rafael Fonteles, assim, despontando, ele que também é dessa área da matemática, né, um super matemático, uma pessoa super inteligente, tem feito uma grande revolução lá no Piauí em termos educacionais, expandiu a educação integral e colocou algo muito interessante, Tosi, não sei se você está sabendo disso, mas eu tenho certeza que você vai ficar feliz. No Piauí, todas as escolas de ensino médio hoje têm educação profissionalizante. Isso é resultado dessa gestão atual. Então, a gente tem, assim, governadores desse amplo espectro, eu nem vou dizer político, partidário, né? Partidário que muitas vezes, quando a gente vai olhar ali mesmo o que está sendo feito, não tem tanta diferença, porque esse mapa de voo no Brasil, um pouco do que o Tosi estava falando antes, ele tem, assim, uma grande adesão entre aqueles que realmente querem fazer uma boa gestão educacional. Então, o que eu acho que a gente precisa sempre olhar é isso, assim, os bons resultados, aprender com esses bons resultados. A gente tem um mantra no Todos para a Educação, que é o Brasil aprender com o Brasil. Porque aqui no Brasil a gente tem excelentes gestões educacionais. O que não pode é essas excelentes gestões educacionais se sentirem pouco celebradas até, ou pouco agradecidas, porque, gente, é um esforço enorme quem está no dia a dia
da educação. E aí daqui a pouco eu já vou finalizar dizendo por que é tão difícil, para além da questão da implementação que eu já mencionei. Mas quem consegue fazer, por exemplo, a expansão da educação integral? Não tem mágica. A educação integral custa 2 vezes mais do que a educação em tempo parcial. E aqui acho que é importante se ressaltar, educação parcial é meia escola, é escola pela metade. A gente deveria ter escola em tempo integral para todos os estudantes brasileiros. A gente ainda comete esse grande erro de não pressionar as nossas autoridades públicas para universalizar a educação integral no Brasil. Mas quem consegue expandir a educação integral, essa é uma boa forma da gente avaliar a boa gestão. Porque é impossível você expandir muito fortemente a educação integral sem ser eficiente. Que você tem que fazer caber no orçamento público da educação um custo por aluno que é 2 vezes maior do que a escola regular. Então, a gente precisaria reconhecer as gestões que estão conseguindo fazer uma expansão da educação integral de uma forma mais substantiva. Aqui, acho que o grande exemplo brasileiro é Pernambuco. Pernambuco tem aí as taxas de matrícula maiores em educação integral. Então, esse é um ponto. E aí eu quero finalizar essa introdução dizendo por que está cada vez mais difícil, e aí, assim, acho que a gente precisa ter uma ideia um pouco mais integral, mais holística do desafio da educação pública brasileira. Porque tem uma série de fatores que estão fora do controle do gestor educacional, mas que está, enfim, de certa forma, na agenda, ou deveria estar na agenda de políticas públicas ou das preocupações nacionais, que são vetores, e aqui de novo estou usando aqui uma linguagem própria para engenheiros, a gente tem vetores contrários à melhoria da qualidade da educação que a gente não tinha anos atrás. Por exemplo, a gente está vivendo um momento em que eventos climáticos mais extremos estão criando uma situação, ou estão fazendo com que escolas tenham que fechar mais dias e fazer com que esses alunos tenham que ter aula remota. Antes da pandemia, esses alunos nem tinham aula remota, tá? Porque a prática das aulas remotas acabou acontecendo forçosamente na pandemia. Antes, esses alunos nem tinham aula, simplesmente os dias letivos não eram cumpridos. Lembrando que são 200 dias letivos obrigatórios por ano, e o que vem acontecendo é que as escolas, por conta de enchentes, queimadas e calor extremo, principalmente, estão fechando. E estão fechando cada vez mais no Brasil. Tá? E aí, os alunos vão para o ensino remoto. Essa aula remota está sendo contabilizada como aula para os 200 dias. Só que esses alunos, a gente já viu, né, Tosi, na pandemia, a aula remota, no Brasil, no mundo, não teve nenhum país que conseguiu avançar em indicadores de aprendizagem durante a pandemia, por causa das aulas remotas. Até conseguiram avançar por outras questões, mas as aulas remotas foram um vetor que reduziu o avanço que aquele país teria. Mas o PISA anterior já mostrou que foi uma catástrofe. Então, não é privilégio do Brasil ter tido dificuldade durante a pandemia, porque ensino remoto não garante a aprendizagem de ninguém. Por isso que o Todos para a Educação é tão combativo em relação à formação de professores EAD, ensino à distância. Porque é um dos maiores absurdos que a gente tem no Brasil hoje, é ter 80% de quem faz licenciatura, que são os futuros professores, sendo formados 100% à distância. 100%. Porque quando a gente vai ver exatamente o que está acontecendo na formação de professores, que é o principal fator explicativo da qualidade do ensino, é bons professores, e bons professores nascem na formação inicial de professores, nas licenciaturas, incluindo a pedagogia. Quando a gente olha aqueles cursos que se dizem híbridos, quando a gente vai ver, é 100% à distância. A gente tem casos no Brasil em que o aluno ele pode fazer a mesma prova 3 vezes e conta a maior nota.
e ele faz a prova em casa, podendo ter qualquer pessoa do lado, não tem nenhum controle. Então, assim, a forma como a gente forma professores no Brasil é uma birutice. Eu digo assim, talvez aquilo que mais me deixa absolutamente indignada em relação à educação é a formação de professores, que é absolutamente precarizada no Brasil. Então, voltando aqui para... Eu fiz essa volta aí do remoto por conta dos alunos, né, que por conta dos eventos climáticos extremos, a gente está tendo mais fechamento de escolas. Então, o Banco Mundial fez uma previsão de 20 dias, nos próximos 5 anos, a gente vai ter 20 dias de aulas suspensas, e aí aula remota, por ano, em média, no Brasil e em alguns outros países em que os eventos climáticos são mais extremos. O Brasil está entre esses países, né? A gente está tendo mais enchentes, e a questão do calor também, muitas escolas estão fechando por calor extremo. No anuário que a gente lançou hoje, a gente mostra que só 40% das escolas têm a infraestrutura para enfrentamento das crises climáticas, então isso inclui ar-condicionado, por exemplo, não é só ar-condicionado, tá? Pode ser projeto arquitetônico, você pode ter um projeto arquitetônico que deixa o calor ir para cima, né? Se o calor realmente ter para onde ir, e você ter um sistema de ventilação cruzada para poder dissipar o calor e reduzir a sensação térmica dentro da escola. Só 40% tem algum tipo de controle de temperatura nas escolas brasileiras. Então, esses 20 dias, em 200 dias, a gente está falando de 10% das aulas no ano. É 10% de aprendizagem perdida. Para a gente conseguir avançar 10% em melhoria de aprendizagem, é um custo, é muito difícil. A cada ano a gente vai indo aos pouquinhos. Aí, um ano você tem 20 dias de escolas fechadas, foi tudo para o ralo. O trabalho de uma rede, o trabalho de governos, o trabalho de um monte de gente acaba perdendo o efeito por conta de mudança climática. Então, olha só a importância da gente garantir os dias letivos todos. Então, esse é um vetor contrário. O outro vetor contrário, que esse é muito grave mesmo, e ele é muito recente, que é o excesso de telas entre os alunos. Então, a gente ajudou a aprovação da lei que proibiu o celular nas escolas, e já está mostrando ali um efeito positivo, mas não é só na escola, é na vida. Eu acho que quem tem filhos e netos, sobrinhos, está vendo ali a quantidade de horas que as crianças, não é só jovens, que as crianças estão ficando na frente da tela, e aí todo o desenvolvimento cognitivo, aqui eu estou falando cognitivo mesmo, estou falando assim, capacidade para pensar. A capacidade para pensar das gerações atuais, né, dessa geração, pela primeira vez na história, é menor do que a dos seus pais. Está tendo menos estímulo, então a gente está tendo uma crise cognitiva mesmo, gente. Aqui tem a ver com outras questões, primeira infância importa, alimentação importa, tem um monte de coisa que importa, mas o excesso das telas, e principalmente de vídeos curtos, assim, tem um estudo recente que mostrou que o 4G, e olha que a gente já está no 5G, o 4G foi responsável por uma queda de 20% na capacidade de aprender dos jovens, o 4G, porque o 4G possibilitou os vídeos, né? Você ter uma veiculação de vídeos mais disseminada. O 5G, mais ainda. Então, esperem que isso vai ficar cada vez pior. E esses vídeos que são muito curtos, o que a gente tem já de estudos mostrando é que até uns 2, 3 anos atrás, as crianças elas tinham a capacidade de ter concentração plena em 9 segundos. Agora já caiu para 3. Então, o que está acontecendo? Já há discussões no INEP, que é o instituto que faz as avaliações externas, que faz o Enem, de ter perguntas, questões mais curtas. Porque, senão, ninguém consegue mais ler uma questão de 5 linhas, porque chegou na 5ª linha, já esqueceu que está na primeira, já se confundiu, já perdeu completamente a concentração. A FUVEST está reformulando o seu vestibular
para também ter questões mais curtas e questões misturadas, porque se você fizer blocões de temas, né, de disciplinas, o aluno também não aguenta. Você tem que criar estímulos diferentes para ele conseguir manter a concentração. Então, a gente está vivendo uma das maiores crises cognitivas, e aí eu falo do terceiro vetor, que é um vetor que poderia ser muito positivo, mas que hoje está sendo negativo, que é a inteligência artificial, que aí é a terceirização do pensamento, é a terceirização cognitiva. Então, o excesso de telas, vídeos curtos, está reduzindo a capacidade cognitiva, e a IA está terceirizando. Então, aquilo que tinha de mais criativo, de solução, né, de problemas, de você conseguir pensar várias alternativas para você conseguir responder uma questão. Aqui, quando eu estou falando de questão, não é só questão de prova, questão da vida, né? A IA está criando um vício também entre os estudantes de primeiro perguntar para a IA e depois ver o que vai fazer. Então, ao invés de a gente usar a IA, e tem formas de usar a IA para o bem da educação, tem muito, muito. Mas aí, assim, a gente está anos atrás disso. Algumas empresas, aqui eu acho que o setor privado tem assim, boas soluções, algumas empresas têm trabalhado em boas soluções para uso da IA, mas da IA como copiloto do professor. É a IA para ser um instrumento para ressaltar o trabalho do professor, para aumentar a capacidade de entrega desse professor, mas sem terceirizar o professor. E aqui eu quero finalizar, porque eu vejo com muita tristeza, muita gente falando assim, mas qual que é o problema de terceirizar o professor? Se o aluno puder aprender no YouTube, ou com alguma ferramenta que ele vai aprender sozinho, por que não? E aqui eu acho que tem um ponto muito importante para quem não é da educação especificamente, que é o seguinte: o processo de aprendizagem, ele é um processo relacional também, né? Você cria uma relação com quem está te ensinando. Essa relação, ela é importante até para aumentar a aprendizagem e para você manter essa aprendizagem ao longo do tempo. Então, a relação pessoal, ela é muito fundamental. Não é por outra razão que a gente tem memória dos nossos professores, e a gente às vezes não tem memória de tios, de familiares, de pessoas que passaram pela nossa vida, mas professores a gente lembra. A gente lembra de professores, porque essa relação entre pessoa e aprendizagem, que são duas relações muito fortes no ser humano, o ser humano é um ser que aprende, e o ser humano é um ser relacional. Quando a gente tem essas duas coisas juntas, é quando a aprendizagem de verdade acontece. Então, a gente não vai nunca substituir o professor. Então, quem tem a ilusão de que um dia vai ser inventado um chip que vai ser introduzido na cabeça da criança e aí ela vai saber de tudo, isso é uma ilusão tremenda. E aí também, acho que se um dia isso acontecer, a gente tem que desistir de ser ser humano também, né? Aí, pelo amor de Deus, né? Viver com um chip botando o conhecimento dentro da nossa cabeça, aí acabou. Então, acho que a gente tem que valorizar o professor, valorizar a formação dos professores, não admitir que professor tenha a sua profissão precarizada, e aqui, assim, não é nem coitadinho, acho que o Tosi já me ouviu falar isso muitas vezes, ele não é um coitadinho, ele também não é um herói, ele não pode ser um herói, ele não é um herói porque assim, a gente não pode esperar poderes sobre-humanos desse professor. Ele é um profissional, ele é um profissional que precisa de formação, precisa de carreira que vai estimulando ele a crescer, né, até o seu desenvolvimento profissional, para a gente poder realmente garantir que esses alunos todos aprendam. Então, acho que esse é o grande plano para chegar a essa nossa educação que a gente tanto precisa. E o plano de verdade mesmo, eu quero também fazer esse convite para vocês, o Tosi comentou, a gente tem o Educação Já, que é um documento em que a gente, né, quando falou a gente, todos com especialistas do Brasil inteiro, incluindo o Tosi, incluindo vários outros, que já foram da gestão pública, que não foram da gestão pública, de universidade, especialistas, professores. É um documento vivo, porque a gente está sempre atualizando com as boas experiências nacionais, especialmente, né? Então,
o que Pernambuco nos ensina, o que Goiás nos ensina, o que o Piauí nos ensina, o que Coruripe nos ensina, Vitória agora, que é a capital com o melhor desempenho educacional do Brasil, Rio de Janeiro, o município que tem conseguido melhores resultados, né, tá crescendo bem. O que essas redes todas têm para nos ensinar? Então, a gente está o tempo inteiro com a antena ligada para poder entender o que explica esses resultados que melhoram acima da média nacional, e o Educação Já é esse mapa de voo. Ele traz assim, o projeto do foguete e também traça a rota de voo desse foguete para que a gente consiga melhorar a qualidade da educação brasileira. E acho que a grande mensagem do Educação Já, e que eu queria que essa seja também, que essa fosse a mensagem principal daqui, é que é possível. Acho que quando a gente entra num pessimismo, a gente já está desistindo da batalha. É possível, dá para fazer, tem muita rede do Brasil que está mostrando que dá para fazer, e a gente tem que apertar também, a gente tem que puxar a orelha de quem não faz. E quem não faz, gente, também é suprapartidário, tem de tudo. Tem esquerda e direita que está fazendo um trabalho horroroso no Brasil. Tá? E eu acho que a gente também tem que ser capaz de dizer, ô governador, ô prefeito, assim não dá. Enquanto o governador e o prefeito acharem que tudo bem as crianças da sua rede não aprenderem porque ninguém está cobrando deles, a gente tá fracassando como sociedade. Então, acho que a gente tem que valorizar quem faz, puxar a orelha de quem não faz, sem rabo preso. Porque eu acho que na educação a gente não devia ter rabo preso com política, sabe? Eu posso votar no fulano, no ciclano, mas se não estiver fazendo um trabalho bom na educação, principalmente os apoiadores, porque a gente sabe que são os apoiadores que valem, né, na hora do puxão de orelha, é muito mais republicano, é muito mais pela causa, quando os próprios apoiadores falam assim, olha, eu torço por você, mas aqui não dá. Olha que resultado horroroso que a gente está tendo aqui no nosso estado, no nosso município. Então, eu acho que aqui a gente tem que ter um avanço enquanto sociedade para poder também saber puxar a orelha quando tem que ser puxada. Né? Muito obrigado, Priscila. Fantástica a tua exposição. Eu vou dizer aos colegas que devem levantar a mão para fazer as perguntas. E também vou dizer que nós temos 1 hora só com a Priscila, portanto, mais meia hora só para interagir com a Cristina. Então, portanto, vamos tentar questões objetivas, né, para que a Cristina possa nos... Priscila, olha, eu sou horroroso assim, nessas coisas. Mas, Priscila, então eu vou fazer a primeira pergunta. O Todos pela Educação tem um apelo fantástico. Eu quero estar, né? Eu quero estar. Agora, o que eu posso fazer? Será que eu, como engenheiro, que tenho conhecimento em matemática, tenho boa escrita, será que eu posso fazer alguma coisa? Que caminho que eu devo fazer para atuar, para agir no problema? Atuar... Posso adotar uma escola próxima aqui e ir lá tentar ajudar? Legal, essa pergunta é ótima, Paulo. Tem muitas coisas que podem ser feitas, todas elas a gente precisa respeitar os ritos internos da gestão pública, porque, às vezes, nessa vontade de ajudar, a gente passa por cima do diretor, dos professores, então, acho que tem muita coisa que pode ser feita. A primeira coisa é pedir uma reunião com o gestor escolar. Né? Então, por exemplo, pegando aqui um pouco a tua ideia, tá? Olha, eu posso dar reforço, eu posso fazer uma oficina de matemática com os alunos, eu posso ajudar os professores no planejamento das aulas, eu posso trazer exemplos do mundo real da engenharia para poder ter uma contextualização das aulas de física e de matemática, por exemplo, de química. Isso é possível, mas o que não pode é cortar o caminho, atravessar o gestor escolar e os professores. Primeira coisa, marcar uma reunião com a diretora ou com o diretor da escola. Olha, diretor,
eu estou vendo aqui que eu moro aqui perto, eu tenho a minha empresa aqui perto da escola, adoraria ajudar. Primeira coisa, escutar o que o gestor escolar precisa de apoio, assim, qual que é a demanda principal dele? Porque antes da gente oferecer aquilo que a gente gostaria de fazer, é aquela história de sempre. Se a gente quer ajudar de verdade, a gente tem que escutar aquele que você quer ajudar. Então, primeiro escuta. Escuta, olha, às vezes olha, o ar-condicionado aqui da escola vive pifando, e o dinheiro direto na escola, né, que é uma verba que chega direto para a escola, eu tenho aqui um dilema, porque ou eu uso para comprar material esportivo, ou eu uso para fazer a manutenção do ar-condicionado. Você me ajuda nisso? Às vezes é isso que a escola mais precisa, é manutenção do ar-condicionado. Ou, olha, a gente tem aqui no novo ensino médio, que é uma política que a gente apoiou muito, né, que é você ter no ensino médio trilhas para o aprofundamento dos estudantes. Olha, eu posso apoiar como engenheiro a trilha de ciências, porque eu posso ajudar o professor responsável por essa trilha a melhorar a disciplina de, por exemplo, engenhocas, que é uma coisa que muita escola tem. Assim, olha, então, engenhocas é um nome bonitinho para falar que é você saber mexer com máquina, voo, como que você usa hélice e elástico para fazer um helicóptero, enfim, essa coisa de engenho. Eu posso ajudar o professor a pensar, ele pode me usar para ser alguém para poder pensar nessas aulas. Agora, tudo que pode ser feito na escola tem que passar antes pelo gestor escolar, e muitas vezes, aí depende da rede, tem secretário de educação que não autoriza, tá? Tem secretário de educação que pede que o gestor escolar peça autorização para a secretaria, e muitas secretarias não autorizam. E aí eu acho que é uma pressão que a gente tem que fazer junto aos governadores, aos prefeitos, da escola ser mais aberta à comunidade, né? Porque se a gente quer ajudar, não pode ter esse cerceamento, né, do apoio. Mas eu quero só adiantar aqui para vocês que vocês podem dar com a cara na porta, porque tem diretor de escola que tem medo da reação da própria secretaria quando eles aceitam a ajuda da comunidade. Outra coisa que pode ser feita, Paulo, é buscar as organizações sociais que fazem contraturno. Aí você não está entrando diretamente na escola pública, mas você vai ajudar as organizações que estão recebendo crianças e jovens no turno contrário, né? Então, quem faz de manhã faz à tarde, quem faz à tarde faz de manhã. E lá naquele espaço, porque não é um espaço regulado pela gestão pública, que inclusive tem legislação própria, tem o direito administrativo, então também tem que tomar cuidado, mas as organizações, elas têm uma liberdade, porque elas estão sob a lei das instituições privadas, então elas têm mais liberdade para fazer uma série de projetos, e aí cada um pode desenvolver. E tem também, bom, aqui tem várias formas de ajudar. Tem ajudando financeiramente as organizações, por exemplo, Todos para a Educação. A gente sempre precisa de recursos, porque quem faz advocacy, ou seja, quem ajuda governos, mas também pressiona e cobra governos, precisa ter muita independência, como é o caso do Todos. O Todos, ele não tem dono, ele não tem uma grande empresa que financia o Todos para a Educação, a gente passa o chapéu mesmo, porque o nosso financiamento é diluído. Então, não tem assim, é o Paulo que financia o Todos, é o Tosi que financia o Todos. Não é um monte de gente. E é bom, porque isso dá uma independência para quem está doando e também para a instituição poder puxar a orelha, usando aqui essa expressão que eu estou usando, puxar a orelha, porque às vezes o financiador diz, olha, eu quero puxar a orelha, mas eu não quero eu pessoalmente. Vocês puxam a orelha por mim? Isso é importante, ter uma organização independente que não tem relacionamento, né, não tem relação partidária com nenhum partido, com nada, e que na hora do vamos ver, sobe o tom e faz a bronca pública. Obrigado, Sheila. Muito obrigado pela resposta, muito obrigado. Vou fazer para o Arnaldo para a próxima pergunta. Olha, eu marquei aqui que em 5 minutos a gente consegue ter 6 pessoas perguntando. Então, vamos lá, Arnaldo. Muito bem, Priscila. Parabéns pela iniciativa, pela
apresentação e pela insistência, porque esse é um tema que, sem insistência, não precisa comentar muito. Bom, você comentou uma certa comparação entre alguns estados ou cidades brasileiras, né? Eu saí do Brasil há mais de 30 anos atrás, então meus filhos, meus netos estudam em diferentes países, né? Então eu tenho como não te perguntar a nível internacional. Então, só para um país que sempre se usa como referência é a Coreia do Sul. Nos anos 50 e 60, os dois países estavam muito semelhantes em termos de industrialização, desigualdades, PIB per capita, etc. E eles caminharam priorizando educação, mas assim ao extremo. Claro que tem vários outros fatores também, mas sempre se diz que a educação foi a chave para a Coreia. Em 80, eles já tinham escolaridade semelhante aos países desenvolvidos da época, ou seja, em 20 anos, e o Brasil ficou, né? Então, eu, por exemplo, estudei em escola pública nos anos 50 e 60, né? E tenho companheiros dessa época, na mesma escola, que também são companheiros do ITA agora, ou seja, e era não por impossibilidade, mas por preferência por escola pública naquela época. Hoje, você não escuta esse tipo de comentário. Então, a pergunta é, vocês têm feito comparações internacionais, de lições aprendidas, coisas que se podia aproveitar, não só na Coreia, mas em outras fontes? Sim, Arnaldo, obrigada por essa pergunta. Eu acho, primeiro, para esclarecer uma questão que você tem toda a razão, o Brasil está começando tarde. A gente tem, hoje, os nossos indicadores são indicadores que a Inglaterra tinha atingido 150 anos atrás. Então, a gente está, no mínimo, 100, 150 anos atrás dos países desenvolvidos. E eu acho que a gente está pagando a conta, mas precisa mudar, né? Não pode, né? A gente não pode chorar o tempo inteiro, tem que fazer. E eu acho que o Brasil, nos últimos, eu diria assim, que nos últimos, desde o do Paulo Renato, que foi o ministro do Fernando Henrique Cardoso, ali o Paulo Renato, ele marca uma inflexão importante, que é começar a ter política pública de educação. A gente não tinha antes, a gente tinha programas, a gente tinha iniciativas, mas assim, quando a gente olha avaliação educacional, você ter os parâmetros curriculares que depois se tornaram a Base Nacional Comum Curricular, o Fundef, que virou Fundeb, agora novo Fundeb. Então, essas políticas mais estruturantes da educação, todas elas são do final dos anos 90 para cá. Então, é dos últimos 20, 25 anos que a gente passou a ter. A gente não passou séculos sem ter, né? Então, você tem toda a razão em se comparar. E eu vou dizer um pouco do que eles fazem também, tá? Sobre a escola pública ser boa, tem a ver com isso que eu acabei de dizer, que é o seguinte, Arnaldo, eu sou um pouquinho mais nova que vocês. Então eu não vou dizer na época de vocês, eu vou falar na minha época, que eu acho que é mais elegante. Na minha época de ensino médio, metade dos jovens da minha idade estavam no ensino médio. A outra metade simplesmente não estava no ensino médio. Então, o que a gente teve foi um processo também muito acentuado de colocar todo mundo na escola, porque essa escola idílica, de qualidade, ela era para pouquíssimos. Então, já era para os mais ricos, né? Já era para aqueles que eram classe média e a elite brasileira. Os mais pobres mesmo não estavam na escola, não estavam nem no Fundo 2, né? Tinha aquela coisa do supletivo, né? Então, não tinha educação. A geração do meu pai já foi terminar o ensino médio depois da idade dele, assim, depois fazendo supletivo e tudo mais. Então, assim, não era uma realidade de todo mundo. Como era para poucos e eram escolas mais centrais, elas não chegavam nas periferias, tinham condições melhores e tudo mais. Que não é uma justificativa de jeito nenhum, é só para dizer que aquele sistema que a gente tinha 25, 50 anos atrás, a gente não quer voltar para ele também, porque a escola não era para todo mundo. O que a gente precisa é a escola para todo mundo, como a gente tem hoje, mas com qualidade para todo mundo. Eu até acho que tinha que ser mais radical ainda, porque assim, é qualidade para todo mundo e mais qualidade ainda para as escolas que atendem os jovens mais pobres. Porque para a criança e para o jovem mais pobre, a escola é a única saída que ele tem.
Vamos ser totalmente sinceros aqui, todos os nossos filhos e netos, não vou falar que eles não estão com a vida garantida, mas eles estão num outro patamar na corrida da vida. Eles já estão saindo lá na frente. Agora, as crianças e os jovens mais pobres, eles precisam de educação de altíssima qualidade para terem alguma chance na vida, porque o Brasil é extremamente desigual. E ele é extremamente perverso para quem começa lá de trás, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa radicalidade mesmo. Assim, acho que a gente critica tanto os radicais, mas eu gosto de algumas radicalidades. Uma radicalidade... Legal, Priscila. Vou terminar a frase, Paulo. Uma radicalidade que a gente deveria assumir, mais para quem tem menos. Né? O dia que a elite brasileira começar a defender eu quero mais para quem tem menos, aí eu acho que a gente começou a ser mais civilizado, né? Mas eu acabei não respondendo sobre os países desenvolvidos, não sei se o Paulo vai deixar. Nós estamos pouco tempo, então, Priscila, eu vou passar para frente um pouquinho. A política é que todo mundo pergunte dentro do possível, né? E eu vou passar, então, agora para o Flamínio. Então, parabéns, Priscila, pela criativa atuação em prol da educação. Vi que você tem 2 graduações e já trabalhou com o Frei Beto, que atuou em muitas áreas e até já deu aula de física. Nos últimos séculos, houve muita especialização no mundo, mas os problemas do século XXI são multidisciplinares. Por exemplo, aquecimento global e a evasão escolar crescente no Brasil. E pesquisas integrativas são necessárias. Só especialistas isoladamente não resolverão. A pergunta é, como ter feito 2 graduações e uma pós numa terceira área, uma formação bem multidisciplinar, influenciou a sua atuação profissional? Muito obrigado. Legal, Flamengo, obrigada. Nunca tinha pensado sobre isso, nunca ninguém me perguntou, acho que é a primeira vez que me fazem uma pergunta absolutamente exclusiva, assim. Nunca pensei sobre isso, imagino que fez diferença, sim, porque a gente acaba vendo, né, as questões sobre algumas perspectivas, mas eu vou pegar esse teu gancho para falar de outra coisa, mas que tem a ver, que é a integração de várias áreas, né, que acho que está no cerne da tua pergunta. Porque educação a gente não resolve só com educação a gente resolve também com a boa alimentação, com redução da pobreza, com crescimento econômico para ter mais recursos para a educação. Então, acho que a gente tem que ter essa visão de que a educação sozinha não vai dar conta da própria educação. E aqui, especificamente, da primeira infância, vou fazer aqui um zoom da primeira infância. Primeira infância é uma política pública que, por excelência, ela demanda a integração de várias áreas, especialmente educação, saúde, assistência e segurança, porque a gente teve, nos últimos 10 anos, duplicou o número de crianças que sofrem violência física e sexual no país. Então, uma criança que foi violentada, ela, obviamente, vai aprender menos. Ela não vai ficar na escola. A criança que não se alimentou, a criança que não tinha livros em casa, a criança que, por conta da pobreza, existe uma situação de desespero, e aí o desenvolvimento emocional dela fica prejudicado. Então, tem tantas coisas que a gente precisa integrar para poder garantir a primeira infância, e a primeira infância, ela é a base sobre a qual a gente constrói todas as outras políticas educacionais. Tudo depende do que acontece do 0 aos 6 anos. A primeiríssima infância é do 0 aos 3, a primeira infância até os 6 anos. E aqui é só um jabá importante, mas que eu queria que vocês prestassem atenção nisso. A gente trabalhou nos últimos anos uma política nacional integrada para a primeira infância, e vocês que são engenheiros, acho que vocês vão gostar, porque é uma política GovTech. Ela é uma política tecnológica de integração de bases de dados, uma integração que está sendo dificílima, Tosi, que é você fazer a integração dos dados do Bolsa Família, do SUS, da educação e também do Ministério da Justiça, isso em nível federal, e depois fazer a integração do Data Lake, né, desse mar de lagos, com o lago de dados dos estados e dos municípios. Então, é o maior projeto hoje de integração de dados do país,
mas é muito difícil. Aí está aí um bom desafio para os gênios do ITA ajudarem a gente a fazer esse... O Tosi quer... Só complementar, eu, quando secretário executivo, não consegui acesso aos dados do INEP para fazer a comparação com Bolsa Família, mas nem o ministro conseguiu. Então, era impossível, ninguém conseguia. Isso aí é muito difícil. Se conseguir, é o que precisa. A gente já começou lá na DataPrev, começou esse trabalho, mas é bem difícil mesmo, Tosi. E a gente tem envolvido muito o MGI, que é o Ministério de Gestão e Inovação, então tem um ministério novo que cuida especificamente dessa parte de inovação e base de dados, né? Então... Mas é lento mesmo, é difícil, mas a gente vai chegar lá. Legal. Então, olha, eu estou, naturalmente, como dono do tempo aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, pessoal. As 4 próximas intervenções, eu vou propor o seguinte. Os dois fazem uma pergunta, a sua pergunta, e a Priscila responde. E assim vou fazer com os 2 últimos inscritos também. Então, vamos lá. Armando e Silvio Manuel. Armando primeiro, Silvio depois. Obrigado, Paulo. Priscila, muito obrigado e parabéns, não só pela apresentação, mas por uma carreira brilhante que você tem. A minha pergunta é sobre educação em tempo integral, que você colocou, e eu estou convencido. Eu moro nos Estados Unidos, meus filhos aqui têm não tempo integral, mas tem um tempo bastante longo na escola, né? E também participação dos pais em reuniões permanentes, que no Brasil eu nunca vi, meus filhos também estudaram uma parte no Brasil. Mas a minha pergunta é sobre educação integral. O Darcy Ribeiro começou isso há 50 anos atrás, e por que isso parou? É só problema de recursos ou tem também um problema de falta de vontade de fazer isso? Silvio Samuel. Vamos lá. Obrigado, Priscila. Foi realmente um prazer aqui estar ouvindo vocês falando. Eu voltei a minha carreira, né? Depois de trabalhar 30 anos no mercado financeiro, voltei para a educação, porque, de fato, o Brasil tem um gap, e eu chamei meus colegas do ITA, Cataldo está aqui junto na conversa, talvez façam outra pergunta até mais abalizada, porque ele passou a vida toda em educação. Mas uma questão você estava falando sobre o uso de tecnologia, sobre os métodos, tudo mais, de como que se poderia, né? Não vamos implantar chip na cabeça das pessoas, mas eventualmente poderia usar a inteligência artificial, e a nossa startup faz exatamente isso, usa inteligência artificial, mas não para a educação do aluno final, mas do participante, do profissional, daquele que já está no mercado de trabalho, né? A gente observa que, assim, Harvard publicou uma pesquisa desses dias, que o pessoal está contratando menos júniores, você precisa acelerar a transformação do júnior em sênior. E eu imagino que em educação aconteça algo similar, né? Os professores terem que se adaptar. Você acha que tem uma oportunidade aí para a gente conversar em termos de trazer soluções para formar professores, para esses caras poderem estar mais antenados e lidar melhor, terem uma senioridade maior na hora de lidar com os problemas do dia a dia? Uhum. Maravilha, boas perguntas. Vou responder aqui de educação integral. Olha, aconteceu uma coisa interessante no Brasil, especialmente por conta da experiência exitosa de Pernambuco, que Pernambuco foi a partir de um engenheiro, agora estou pensando se ele é do ITA, o Marcos Magalhães, não sei, Tosi, não sei se você lembra, ou se ele é da Poli, enfim, não sei, mas começou com um engenheiro da Philips. Ele se aposentou como CEO da Philips, e aí fundou uma organização social para fazer educação, e aí ele viu que a escola onde ele estudou, em Arco Verde, no município de Pernambuco, estava caindo aos pedaços. Ele começou a ajudar essa escola, transformou essa escola em tempo integral. Ele falou, bom, calma aí, deu super certo, mas por que as outras escolas de Pernambuco também não são de tempo integral? Aí, na época, o governador era o Jarbas. Ele conseguiu autorização para transformar a escola mais, assim, modelo de Recife, de ensino médio em tempo integral, deu super certo, e aí isso virou uma política pública em Pernambuco, e hoje Pernambuco tem perto de 80% do ensino médio de Pernambuco é escola de tempo integral.
anos-luz do resto dos estados, tá? Assim, São Paulo está bem atrás, todo mundo está bem atrás. Pernambuco é, assim, o estado da arte em educação integral. E aí começou uma corrida maior no ensino médio. Então, a gente até traz esse dado. O gráfico do anuário que a gente está lançando hoje, o gráfico mais steep, assim, mais inclinado para cima, é o avanço das matrículas em educação integral no ensino médio. Porque aconteceu uma corrida entre os estados, porque deu muito certo no ensino médio, começou com Pernambuco e foi indo para outros estados. O que aconteceu em contrapartida no Fundamental 1, que é até o 5º ano, né, do 1º ao 5º ano, caíram as matrículas de educação integral no Brasil. Porque o olhar, o foco foi todo para o ensino médio, e aí as pessoas passaram a não olhar mais para o Fundi 1 em educação integral, o que é um crime, porque tudo tem que ser mais no começo, né? Enfim, então, a gente tem essa questão, o ensino médio, o ensino integral, eu não tem nenhuma rede que conseguiu a mágica de baixar o custo por aluno para baixo de 1,8, é entre 1,8 e 2,1 o investimento por aluno da educação integral. Não tem como você melhorar. E aí, a tua pergunta, Armando, é que, assim, educação integral, como eu disse, exige muito boa gestão, porque você tem que... Toda rede que avança muito na educação integral, ela tem que ter uma primeira abordagem que é uma varredura para cortar gordura em tudo da educação. Então, assim, olha, onde tem programa mal avaliado, dinheiro mal aplicado, você tem que fazer uma super gestão, assim, dos primeiros anos, corta todos os supérfluos, tudo aquilo que não está dando resultado. Isso é um nível de sofisticação de gestão muito maior do que você simplesmente tocar business as usual, né? Assim, vai tocando, assim. Isso exige uma gestão muito mais voltada para resultados. Então, esse é um ponto. Tem vários outros que explicam, porque você precisa de professor com dedicação também em tempo integral para aquela escola, não é só o aluno. O mais importante é o professor tempo integral nas escolas de tempo integral. Então, não é ficar pingando em várias escolas, é aquele professor, ele entra junto com os alunos às 7 horas da manhã, ele sai com os alunos às 5 horas da tarde. Mas eu dou só algumas aulas. O resto tem que ficar na escola para preparar a aula, para poder corrigir prova e principalmente para atender alunos, né? Que esse é um ponto super importante. Mas, enfim, aqui eu ficaria horas e horas falando sobre educação integral. Infelizmente, a gente não tem esse tempo hoje, a gente pode fazer um segundo momento. Sobre inteligência artificial, Silvio, eu fico feliz que você está investindo nisso. Eu sempre aplaudo quem faz, assim, uma mudança de carreira e começa a trabalhar com educação. Acho que se a gente tivesse mais empreendedores de educação, a gente teria uma educação melhor no Brasil, sem dúvida nenhuma, porque acaba virando uma corrida pela excelência, né? Quem tem a melhor solução para a educação. Então, eu te aplaudo aqui, que bom. Olha, eu não sou especialista em IA para educação, mas o que eu já vi e que funciona, eu acabei de voltar de Singapura, conheço bem o sistema da Coreia, conheço bem o sistema do Vietnã, que eu acho que, já tentando aqui responder um pouquinho, o Arnaldo, o que eu deixei de responder. O Vietnã, eu acho que é o nosso benchmark mais do que Coreia e Singapura, porque o Vietnã, ele tem um PIB per capita mais parecido com o Brasil. E o Vietnã, os piores alunos do Vietnã, então, o decil de pior desempenho dos alunos do Vietnã é exatamente igual ao o decil de maior rendimento, né, de maior aprendizagem do Brasil em matemática. Então, você tem as nossas barras se encontram nas extremidades, só que a extremidade nossa de cima se encontra com a extremidade de baixo do Vietnã, que não é Coreia do Sul, não é nenhum país chique, é Vietnã, mas eles conseguem colocar uma série de políticas, e assim, qual que é o fator que mais explica? Professor. Eles são obsessivos em professor, eles são completamente obcecados por professor. Mas sobre IA, Silvio, o que eu tenho visto nesses outros países, que eu acho que assim, é a grande sacada para a educação básica, é você fazer o ensino individualizado no coletivo. Então, a IA, ela permite você clusterizar alunos por desempenho, que tem uma coisa que
o sistema de educação do Brasil tem um preconceito absurdo com salas homogêneas, né? Você separar alunos por grupos de desempenho. E eu acho que tem uma analogia muito simples, que é o seguinte: todo mundo passou por isso em ensino de línguas. Você, quando você vai aprender inglês, você não fica na mesma classe de quem está no verbo to be e quem é fluente em inglês técnico. Você separa por níveis. A mesma coisa devia acontecer na educação básica. Então, você deveria ter, por exemplo, no 8º ano, estou aqui só simplificando, 3 níveis de alunos da matemática, que podem ser 3 outros grupos de alunos na língua portuguesa, na educação física, na educação artística, na sociologia. E aí o aluno, ele não vai ficar com a pecha de aluno ruim, porque em uma disciplina ele está num dos grupos, no outro ele está em outro. E, gente, vamos acabar com essa coisa que não dá para fazer, porque senão você está rotulando o aluno, pelo amor de Deus. O que a gente tem que ter é cabeça para resultado. E o que a gente mais tem evidência é que se a gente consegue, né, um professor ele consegue muito mais resultados com turmas mais homogêneas. E aí entra a inteligência artificial, Silvia, porque você consegue fazer essa gestão de grupos com inteligência artificial de uma forma muito mais efetiva. Então, um exemplo. O outro é ajudar professores na correção de provas, na correção de redação. Hoje, a inteligência artificial, ela consegue corrigir uma série de, a velocidade de correção de redação é enorme, e aí o professor, obviamente, deve olhar, revisar essa correção da IA, né, mas bater o olho, não, concordar, mas isso facilita muito o trabalho do professor para sobrar tempo para aquilo que é a arte do professor, que é planejamento da aula. O planejamento da aula é a coisa mais importante, o momento mais importante é o do planejamento. E aí a IA também pode ajudar, porque a IA pode ser uma interlocução inteligente para o professor conseguir montar uma boa aula. Assim, olha, eu quero uma aula que traga exemplos assim, assim, assado, eu quero um contexto a partir da nossa realidade aqui da comunidade, eu quero fazer a retomada da aula anterior, eu quero poder já soltar uma questão que vai enganchar com a aula seguinte, esse aqui são os meus inputs, isso aqui foi o que eu já dei, nananã. Aí a inteligência artificial vai lá e, olha, está aqui uma sugestão. Então eu vou pegar isso aqui eu aceito, isso aqui não aceito, mas a inteligência artificial pode ser uma baita ajuda no planejamento das aulas. E eu acho que esse é o melhor caminho para a gente seguir. Então, planejamento das aulas e individualização por grupos para a gente conseguir... Se me permite, posso fazer um convite para você conhecer o que a gente está preparando? Nós já estamos prontos, já temos uma plataforma pronta. Mas é para alunos da educação básica ou é para profissionais? Para profissionais, mas eventualmente poderia ser para professores, né? São Sim. Profissionais, tá certo? É você conseguir acelerar o cara que é mais júnior para ele ser sênior mais rápido. Isso é bem legal, muito bom, parabéns. Bom, obrigado. Acho que o Sérgio. Opa, está sem som. Desculpa, pronto. O Silvio pode me passar o convite, eu passo para você, Priscila. Isso, por favor. Então, agora as 2 últimas perguntas. O Sérgio Salazar e o Jorge Cataldo. Eu estou ouvindo, tá, gente? Eu só estou avisando que eu vou uns minutinhos atrasando aqui. Bom, Priscila, você nos dá um alento em relação a não só à educação, mas ao Brasil, né, lembrando de um verbo que Paulo Freire gostava de pronunciar, que é esperançar, né? E que tem muito a ver com essa questão da escuta que você privilegia tanto. Então, minha pergunta é o quanto todos para a educação, ou o que você sabe, aí a ignorância minha, quero agora, a partir dessa oportunidade, me aprofundar mais para ver todo esse material, mas o quanto as crianças, claro, com a ajuda de todos possíveis, estão sendo escutadas em relação a um sonho brasileiro, a um projeto de país.
né? E podendo estar envolvidas num país que pode, de fato, se tornar uma referência muito grande se a gente tiver essa capacidade de escutar o que passa pelo coração das crianças. E tem muito a contribuir para a gente. E você é um exemplo desse. Assim como Tabata Amaral, que tem também se dedicado bastante e veio lá da periferia. E tem alguma coisa nesse sentido acontecendo? Tá bom. Jorge, por favor, Jorge, tem que abrir o microfone, Jorge, para a segunda questão. Olha, se eu tivesse combinado com o Sérgio, acho que não teria tanta sinergia. Há um mês atrás eu estive em Brasília tratando sobre a PL lá da inteligência artificial e, por acaso, eu tive com a assessora da Tabata Amaral. Assim, existe um problema, né, assim, em que eles realmente não sabem como fazer, é que e se resume no fato dos professores não terem mais, estarem perdendo a condição de avaliar os alunos, né? Isso é um problema tecnológico, simples. A gente está mudando, existe uma mudança tecnológica assim, abrupta no mundo, né? E realmente, isso é fato. Os alunos estão aprendendo mais rápido que os professores. Se você olhar para daqui a 10 anos, você vai ver os alunos mais inteligentes que os professores. Isso é praticamente acaba por destruir todo o processo educacional que a gente tem hoje, todo modelo, né, de educação que a gente tem hoje, que é o professor, é o dono do conhecimento e ele transmite para o aluno. Então, a gente tem que olhar isso aí, né? Eu acho que tecnologia, inteligência artificial e tudo mais. Você falou em ser mais agressivo, eu diria que a gente precisa ser um pouco mais ousado, não agressivo. E a gente não pode perder a oportunidade nessa virada, nessa mudança abrupta de tecnologia que está acontecendo no mundo, perder essa oportunidade de dar o grande salto. O salto que a gente precisa dar, né? Se tudo permanecesse constante, a gente não conseguiria dar. Por conta de tudo que você falou aí. Você está tendo um trabalho enorme, Hercúleo, mas a gente continua com o modelo tradicional. Apesar dos alunos não estarem estudando, e você está fazendo uma força tremenda para eles estudarem em tempo integral, os alunos estão aprendendo em tempo integral. Alunos não estudam, não são educados no tempo integral, mas eles aprendem em tempo integral. Então, assim, isso está acontecendo porque existe um descolamento grande entre educação e aprendizagem, né? A gente tem isso tudo aí, a gente tem essas oportunidades, a gente tem uma mudança abrupta. Como é que você vê essa mudança não só a inteligência artificial, mas essa mudança tecnológica para mudar o modelo de educação, modelo educacional, não só a inteligência artificial para auxiliar o modelo atual da educação. Tá. Vou começar com a questão do Jorge, porque aqui eu discordo de algumas das suas colocações aqui, tá? Respeitosamente. Bom, a gente tem uma parte dos alunos, uma elite muito pequena dos alunos que tem chance mesmo de aprender fora da escola por conta do acesso à tecnologia. Então, se eu for olhar assim, os colegas das minhas filhas na escola, as escolas das capitais, assim, tem muito acesso à aprendizagem fora da escola mesmo, mas a gente sabe que isso aqui é para uma minoria muito, muito, muito pequena mesmo da população brasileira. E por que eu falo isso, Jorge? Baseado em dados.
Porque se isso fosse verdade, a gente teria um crescimento da aprendizagem para além do fator escola. E a gente não vê isso acontecendo, porque grande parte da população brasileira tem outras pressões e até podem aprender, mas não estão aprendendo aquilo que realmente seria o conhecimento escolar. Então, infelizmente, você vê assim, tutorial de maquiagem, é o que mais tem. Tutorial para fazer umas maluquices, sei lá, eu não sou muito do universo dos meninos, que eu tenho só filhas meninas, mas você tem uma série de conteúdos por aí. Agora, aluno tendo a motivação intrínseca para entrar num canal de YouTube e aprender momento, matriz, log, é muito difícil, a não ser que ele a não ser que ele esteja com alguma dificuldade na escola, acaba indo tal. E um ou outro que eu já vi isso acontecer, alunos brilhantes de escola pública. Ontem eu fiz uma conversa com os alunos cotistas da São Francisco, que foi a escola que eu fiz, né, direito, e aí acho que a gente tem uma ideia equivocada de meritocracia até no Brasil, né, assim, esses são os meninos que mais têm mérito, porque eles saíram lá de trás, sem nada, assim, o ponto de partida deles era muito baixo, e chegaram na São Francisco, né? E a gente tem isso acontecendo em várias faculdades, graças às cotas. Ainda bem que a gente tem cotas para poder dar chance para alunos brilhantes da escola pública brasileira, que antes ficavam totalmente fora, porque o ponto de partida deles era muito menor, com muito menos oportunidades para aprender fora da escola, né? Enquanto que o aluno da rede privada, da elite brasileira, está aprendendo o tempo inteiro. Eu concordo com você, mas é uma natinha da sociedade que tem essas oportunidades para aprender fora da escola. Então, eu só queria discordar que eu acho que, infelizmente, os alunos não vão passar os professores, acho que não por isso. Obviamente, a gente também tem um certo preconceito de achar que o professor é aquela senhorinha de 50 anos, não é. Professores no Brasil são jovens. A idade o professor, ele se aposenta cedo, ele tem menos tempo de profissão até se aposentar. Então, com 40 anos, 45 anos, os professores começam a se aposentar. É difícil você encontrar professores acima de 50 anos, porque já estão aposentados. Então, os professores são jovens, eles são usuários da internet, tanto quanto os alunos. Porque eles já são, eu estou falando aqui de professores no fim da carreira, que são mais jovens do que eu, e que já são nativos digitais. Então, eu acho que a gente só tem que mudar essa mentalidade, porque por muito tempo a gente ficou assim, professores do século XX para alunos do século XXI. Gente, hoje os professores já são do século XXI. Eles podem não saber utilizar a tecnologia como aliada profissional dele. Porque isso falta mesmo, né, Silvio? Ainda falta a gente formar o professor para saber usar a tecnologia. Mas não é que o professor ele seja ignorante em termos assim, geracionais. Em termos geracionais, eles não são tão atrás do jovem. Claro que o jovem está ali com ferramentas mais atualizadas, mas que, infelizmente, o excesso de tela dos jovens que estão na escola da educação básica está reduzindo a capacidade cognitiva dele, não aumentando. Né? Então, o jovem está lendo menos livros, né? Menos leitura, menos textos longos, mais videozinho curto de 3 segundos. Não é videozinho de 20 minutos, não são conteúdos longos. Eu estou falando aqui de 3 segundos e já passa para o próximo. Né? Então, aqui só, assim, eu acho que a gente tem que matizar um pouquinho, e eu não falei agressivo, eu falei radical, que a gente tinha que ser radical em lutar pela educação integral. Acho que a agressividade não combina com a educação mesmo. E, Sérgio, sobre escutar as crianças, você tem toda a razão. Acho que se a gente escutasse as crianças, a gente ia errar muito menos, sem dúvida nenhuma. E tem essa coisa assim, mas a criança não sabe o que quer, a criança ela não é treinada em gestão pública. Pelo amor de Deus, o que tem de gestor público mal formado, mal, sabe, preparado, que é um cargo muito difícil. Tosi sabe disso, né, Tosi? É uma compliqueira você ser um bom gestor público. Eu acho que se a gente se guiasse pelo que as crianças estão trazendo, né, de uma forma, né, sem filtro, né, porque a criança vai lá e fala, seria maravilhoso. O Todos não faz pesquisa com criança, a gente faz com jovens.
Quem faz com criança é uma outra instituição maravilhosa que eu super recomendo vocês entrarem no site, que é o Alana. O Alana é maravilhoso, eu sou fã do pessoal do Alana, e eles fazem também advocacy, como todos para a educação, mas eles fazem muito com esse olhar da criança, então muito assim, da criança ter o direito, é bonito isso, ter o direito de pisar descalço no mato, sabe? Às vezes, enfim. Então, o Alana escuta mais as crianças, o Todos faz muita pesquisa com jovens, a gente está fazendo o tempo inteiro com jovens no ensino médio, e, por exemplo, por conta de pesquisas que a gente faz com os jovens no ensino médio, eu acho que foi isso que acabou evitando jogarem o bebê, a água, a banheira, tudo fora do novo ensino médio, porque, né, Tosi, quase revogaram todo o novo ensino médio, que foi um avanço, que é você ter um ensino médio mais direcionado por áreas, para você poder fazer o aprofundamento dos estudantes. E aí, porque tinha essa ideia assim, o jovem não quer, o jovem não gosta. Aí a gente foi perguntar, por que isso, assim? Se o jovem ativista, ele faz mais barulho, e aí você fala, então eles não estão gostando. Aí você faz uma pesquisa mesmo, com jovens do Brasil inteiro. A maior parte dos jovens não é ativista, porque eles têm mais o que fazer. Aí você escuta o jovem, não, eu gosto. Nossa, pelo amor de Deus, foi a primeira vez que eu tive contato com engenhocas, com protagonismo juvenil, que eu pude fazer uma aula de química aplicada à culinária. Pô, isso expandiu o horizonte dos jovens, né? Aí você fala, caramba, olha só, o jovem do Twitter não é o jovem da realidade. Quando a gente mostrou isso para o governo, porque o governo atual ia revogar o novo ensino médio, né? E aí foi uma batalha, eu acho que eu nunca fui tão xingada, acho que na época do TOS eu fui muito xingada, né? Mas, médio, mas agora eu também fui muito xingada porque, nossa, queriam revogar de qualquer jeito o novo ensino médio, e a gente mostrou, olha, se a gente quiser ter uma conversa técnica, maravilha, não use o jovem para dizer que o jovem não quer, porque o jovem quer. Então, acho que a gente tem que escutar mesmo os estudantes, os professores, a gente escuta muito, a gente faz muita pesquisa com o professor o tempo inteiro. Então, não é a gente que está falando que o professor é mal formado porque está sendo à distância, o próprio professor fala assim, eu chego no primeiro dia de aula, eu não sei o que fazer, eu não tenho a menor ideia do que eu tenho que fazer. Por quê? Porque ele foi formado à distância, ele não pisou numa sala de aula, nem na formação inicial dele, gente. Olha que sacanagem, a profissão mais difícil, eu posso aqui, claro que eu tenho aqui meus interesses, mas eu tenho convicção que a profissão mais difícil é o bom professor. É o mais difícil que tem. Você ser um bom professor é muito difícil. Na rede pública, para alunos que têm assim, uma diferença de aprendizagem enorme, alunos que vêm para a escola sem comer, alunos que foram abusados sexualmente na noite anterior e que chegam abaladíssimos na escola. Você tem todo tipo de situação na escola pública. A escola pública não é a escola, sabe, arrumadinha dos nossos filhos. A gente tem que ter muita empatia pela escola pública que está, assim, numa batalha muito difícil, por isso que a gente tem que apoiar a escola pública e o professor da escola pública. E quando a gente escuta o professor, ele traz tudo isso, eu acho que a gente tem que escutar, e mais que escutar, como você disse, Sérgio, incluir essa perspectiva na elaboração da política pública, né? Isso não é fazer populismo. Porque muita gente fala assim, isso é populismo, isso é assembleísmo. Gente, isso aí é acertar a política pública, porque se a gente não escuta o professor e faz a política pública sem escutar quem vai implementar a política pública, mais da metade de chance de errar. Então, acho que a gente não pode errar, então tem que diminuir a chance de erro, então tem que escutar o professor e o aluno mesmo. Muito obrigado, Priscila. Estamos, então, encerrando a nossa gravação, parando, agradecendo a brilhante apresentação da Priscila e todos pela educação. Todos aqui devem se envolver com a educação. Vamos procurar os caminhos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, Priscila.